Bora pro vídeo número 19 do canal. E o vídeo vai ser sobre reforçamento da aprendizagem, ou seja, sobre o que você já aprendeu e agora você precisa dar um esforço, fazer um esforço para que essa informação seja bem armazenada ali nos seus neurônios que estão responsáveis por guardar essa informação no seu sistema de memória de longo prazo. Esse vai ser o tema da aula. Para quem está me assistindo pela primeira vez, eu sou Maiane, sou bióloga e doutoranda em neurociências pela UFMG e lá eu investigo temáticas sobre memória e aprendizagem. E aí a ideia desse canal e de outras redes sociais é trazer informações, conteúdo científico sobre memória e aprendizagem aqui para as redes sociais, que afinal é o que eu estudo no doutorado. Mas vamos lá, eu montei essa aula, essa é a quarta aula, é a quinta aula, sobre o livro Understanding How We Learn. É um livro que fala sobre aprendizagem, técnicas de aprendizagem, e como ele está em inglês, peguei esse assunto do livro e trouxe para cá, para que quem não sabe, quem não entende inglês, consiga ter acesso a esse conteúdo. É um conteúdo bem interessante, bem fundamentado cientificamente. Então vamos lá. Imagine que você já estudou um conteúdo. Você usou a prática espaçada para organizar as suas sessões de estudo e revisão. Você usou a prática intercalada para saber o que estudar em cada uma das sessões espaçadas. E agora você vai usar, e aí você separou o que estudar, você também já estudou, já desenvolveu a sua compreensão sobre o assunto. Agora você precisa revisar esse assunto, você precisa rever esses conteúdos. Como que você vai fazer nessas sessões de revisão? Você vai usar a técnica chamada prática de lembrar. O que é essa prática de lembrar? Prática de lembrar é uma técnica que consiste em quê? Em você buscar uma informação que você já aprendeu lá na sua memória de longo prazo. E aí você trazer ela para a sua memória de trabalho. Em outras palavras, buscar na sua memória o que você aprendeu e trazer para a sua mente. E aí isso exige esforço. Por exigir esforço, isso tende a promover uma aprendizagem mais duradoura e mais flexível. Então, se o seu objetivo é realizar alguma prova, algum processo seletivo no longo prazo, ou se você quiser uma aprendizagem que ela perdure mais no tempo, então eu sugiro que você faça suas sessões de revisão usando a prática de lembrar, beleza? Vamos para um exemplo de como usar essa prática de lembrar. Imagine que eu estudei conceito de evolução. Já estudei esse conceito de evolução, agora eu estou revisando, estou revisitando esse conceito. E aí, como que eu reviso? Usando a prática de lembrar. Eu simplesmente vou tentar lembrar aqui, tentar lembrar mesmo. O próprio nome prática de lembrar já é sugestivo quanto ao seu significado. Eu vou tentar lembrar aqui o que é que significa esse conceito. O que é seleção natural? Seleção natural, aí eu fico aqui tentando. O que é seleção natural? O que é seleção natural? Seleção natural é um processo através do qual características dos organismos são selecionadas naturalmente porque promove uma melhor sobrevivência e reprodução. Pronto, todas essas informações, eu acessei elas sem olhar para nenhum material. Eu busquei essas informações lá na minha memória de longo prazo. Aí fui lá, pesquisei, procurei dentre as minhas memórias e eu trouxe ela para minha memória de trabalho, ou seja, para minha mente. E aí eu fiz um esforço para buscar essa informação lá. Como que seria um exemplo onde você não estaria usando prática de lembrar? Você poderia pegar um livro e aí você olha para o livro e aí você simplesmente lê a definição. Seleção natural significa um processo no qual características dos indivíduos são selecionadas porque tendem a promover uma melhor sobrevivência e reprodução. Perceba que nesse segundo caso, que a gente chama de releitura, a informação ela está vindo para a sua mente, para a sua memória de trabalho, sem esforço nenhum. Porque ela está vindo do lado externo para o lado interno. E o que tem que acontecer é você buscar essa informação dentro de você, fazer esforço para encontrar lá a sua bagunça de memórias, encontrar lá
buscar, encontrar e trazer para sua memória de trabalho. Isso é a prática de lembrar, certo? Então, assim, por que que ela é benéfica, tende a ser benéfica para a aprendizagem? Primeiro, porque tem efeitos diretos e efeitos indiretos. Qual que é o efeito direto? Como exige um esforço para você buscar essa informação lá na sua memória de longo prazo, isso faz com que a memória relacionada ao que você estudou, ao que você aprendeu, ela se torne mais durável. Essa informação acaba se tornando mais memorável. Então, ela acaba perdurando mais no tempo se você compara com o método de revisão, com menos esforço, como é o caso da releitura. E aí, além de promover também essa perdurar mais no tempo, você também acaba gerando um tipo de memória que ele acaba sendo mais flexível. Ou seja, você consegue usar essa informação em outras situações. Por exemplo, fazendo tarefas de transferência. Imagine que você aprendeu sobre o Teorema de Pitágoras. E aí, você aprendeu como é que faz, como é que calcula os lados do triângulo, e aí você usa esse mesmo conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras para calcular a altura de um prédio. Então, você pegou o conhecimento que você aprendeu numa situação, e aí você aplicou em outra situação. Quando você usa a prática de lembrar para revisar um conteúdo, ela tende a promover uma memória que ela é mais flexível, ou seja, que você pega essa memória e essa informação que você memorizou, e aí você consegue utilizá-la em outra situação. Você também consegue fazer inferências, que é juntar, por exemplo, duas afirmações e tirar alguma conclusão. Então, a prática de lembrar, o principal efeito direto é que ela torna a informação mais memorável, né, o que você estudou se torna mais memorável, e essa informação ela perdura mais no tempo, e também ela torna a informação mais flexível. Você consegue usar isso que você aprendeu, na verdade favorece a utilização disso que você aprendeu em outras situações. Esses são os efeitos diretos da prática de lembrar. Qual que é os efeitos indiretos? É que a prática de lembrar, ela te mostra o que você sabe e o que você não sabe. Porque se você tenta lembrar de uma informação, você tenta buscar uma informação lá na sua memória, talvez, se você não consegue encontrar essa informação lá na sua memória de longo prazo, talvez isso indique que você não aprendeu. Então, a prática de lembrar, ela te dá esse feedback imediato. E aí, sabendo o que você aprendeu e o que você não aprendeu, quando você for estudar novamente, você vai alocar o seu tempo e seu esforço muito mais nessa parte que você não aprendeu do que na parte que você já aprendeu. Então, esse é o efeito indireto da prática de lembrar, ok? Certo. Agora, como que você pode utilizar a prática de lembrar? Né? Você entendeu que ela tende a promover uma aprendizagem mais duradoura, uma aprendizagem mais duradoura, uma aprendizagem mais flexível. Mas aí, como é que você vai utilizar ela? Você sentou para estudar, você está com um capítulo sobre alguma disciplina, sobre algum assunto que você está estudando. Como é que você vai estudar? Você pegou seu livro, sua apostila, você sentou e está com ele aqui. E agora, Maiane, como é que eu reviso utilizando a prática de lembrar? O que é que você pode fazer? Você simplesmente pode escrever tudo que você consegue lembrar. Você pode explicar para você mesmo, para alguém, o que você consegue lembrar. Você pode simplesmente só pensar, ficar pensando aqui, tentando lembrar de tudo que você estudou. Você pode também montar mapas mentais com o que você lembra, mapas mentais, mapas conceituais, e também você pode responder questões, né? Sejam questões de múltipla escolha ou então questões abertas, questões onde você reproduz ali informações que você lembra. Mas o importante aqui é que quando você estiver fazendo essas atividades, você
você tem que buscar a informação dentro de você e não buscar fora. E aí, se você faz isso, você está usando a prática de lembrar. Se você olha para a informação que você está tentando lembrar, significa que você não está usando a prática de lembrar. Ficou claro? Mas tem algumas considerações. Quando você for usar a escrita ou a autoexplicação ou simplesmente o pensamento como uma maneira de usar a prática de lembrar, talvez, se você está com o livro fechado e você tenta escrever tudo que você lembra, explicar tudo que você consegue lembrar, ou então simplesmente pensar, talvez você não consiga lembrar de muita coisa. E aí, por você não conseguir lembrar de muita coisa, isso pode não ser uma forma de revisão tão eficiente e tão eficaz, porque você vai lembrar de pouca coisa. E como que resolve esse problema? Primeiro, você está com o livro em mãos. Você primeiro tenta lembrar de tudo. Não conseguiu lembrar de muita coisa? Sabe que tem mais coisas aí que você estudou, mas não consegue lembrar? Aí sim, depois que você tentou lembrar e você abre o livro, bate o olho no que você já explicou, para ver se você explicou corretamente. Depois que você bater o olho, aí você, corrigindo o que você lembrou, agora você vai bater o olho em outros tópicos, só bater o olho rapidinho, em outros tópicos que você não conseguiu lembrar, fechou o livro e tentou aqui, explicar para você, escrever ou simplesmente pensar. Achou que não conseguiu ainda explicar tudo o que deveria explicar, ou escrever, ou pensar, abre o livro, bate o olho, verifica se o que você lembrou está correto, importante essa etapa, e aí depois você bate o olho nos outros tópicos, fecha e repete o processo. Isso vale tanto quando você estiver escrevendo, isso vale para quando você estiver escrevendo, quando você estiver explicando ou quando você estiver simplesmente pensando. Aí dessa forma você está usando a prática de lembrar. Sobre os mapas conceituais. Quando você estiver com o livro aqui em mãos, você estiver estudando e montando o mapa mental, você não está usando a prática de lembrar. Porque você não está buscando informação nenhuma dentro de você. Você está buscando informação no livro. E como que você pode usar um mapa mental no qual há uma prática de lembrar? É o quê? Quando você está estudando, você pode montar, ao invés de você montar um mapa mental completo, você monta um mapa mental incompleto. E aí, quando você terminar o seu estudo, né, aqui, essa fase de estudo que eu estou me referindo é a da compreensão do assunto. Aí você compreendeu o assunto, fez esse mapa mental, que ele está incompleto. Eu vou botar umas imagens aqui de mapas mentais incompletos, para que você entenda melhor do que eu tô falando. Aí agora você vai pegar esse material, você vai guardar. Quando você for revisar o conteúdo, ou seja, quando você for reforçar o que você aprendeu, o que você entendeu, aí você vai completar o mapa mental, sem olhar para o material no primeiro momento. Você completa o mapa mental, né, todos os espacinhos que você deixou. Depois que você fez isso, aí você olha para o seu material de estudo e aí sim você corrige, para ter certeza de que todas as informações que você colocou ali no mapa mental são as informações corretas. É dessa forma que você está usando prática de lembrar com os mapas mentais. Ok? Agora, as considerações sobre questões abertas ou então de múltipla escolha. Na questão aberta, quando você responde a questão, você precisa ter alguém ou ter alguma ferramenta que corrija essa questão e te mostre se você acertou ou se você errou. O melhor cenário seria como professor, né? Porque aí ele já tem, é esperado que ele já tenha muita bagagem sobre o assunto, e aí ele consegue lhe dar esse feedback e dizer o que você acertou e o que você errou. Talvez, né, se você olhar no livro, ler, talvez você consiga fazer uma autocorreção. Mas se a pergunta envolver uma resposta muito elaborada, muito complexa, talvez você não consiga fazer isso numa questão aberta. E você precisa ter esse feedback, porque quando você usa a prática de lembrar, você está resgatando memórias. E às vezes você resgata algumas memórias de uma forma distorcida, de uma forma incorreta. Então você precisa sempre verificar se está correto.
Nesse caso, para ter certeza que está aprendendo da forma como deve ser aprendida, certo? Então tem essa consideração sobre as questões abertas. Agora, sobre as questões de múltipla escolha, o que é que você precisa se atentar? Elas são uma ótima forma de usar a prática de lembrar, porque quando você estiver analisando ali qual que é a informação correta, você está buscando informações na sua memória de longo prazo. Só que se as opções de respostas forem muito óbvias, muito fáceis, aí não vale, porque você vai acabar escolhendo uma opção que é mais familiar, né? E então você precisa usar um tipo de resposta de questão de múltipla escolha na qual as opções de resposta elas sejam plausíveis, ou seja, faz até sentido, elas fazem até sentido, só que apenas uma delas vai fazer mais sentido, entendeu? Porque dessa forma você vai precisar buscar a fundo as informações lá na sua memória de longo prazo para conseguir responder. Um exemplo de como as opções de resposta seriam muito parecidas e, na verdade, não muito parecidas, mas uma opção seria mais óbvia. É uma questão perguntando sobre qual foi a cidade no Japão que foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Aí tem lá as opções: Hiroshima, Nova York, Londres ou Filadélfia. Você ouviu Hiroshima aí, pelo menos, sei lá, praticamente nos 4 cantos do mundo. Então aquela opção é muito familiar para você. E aí nesse caso, e assim, as outras opções, elas também são conhecidas. Então, uma questão nesse formato acaba não sendo ideal, porque você vai acabar escolhendo uma opção que é mais familiar e não vai escolher uma opção que você de fato analisou, que você buscou a informação lá na sua memória e você tem certeza que é aquela. Agora, se a questão fosse montada envolvendo diferentes cidades do Japão, aí talvez a questão se adequaria melhor em um formato na qual você precisa colocar esforço para diferenciar as opções de resposta. E aí você acaba fazendo esforço para buscar a informação ali dentro de você, a informação que você precisa para responder aquela questão, certo? Então, se você for usar as questões de múltipla escolha, você precisa fazer você precisa que as opções de resposta elas sejam não sejam tão óbvias assim. Elas precisam, cada uma das opções de resposta precisa ser plausível, mas somente uma vai ser a melhor resposta. Sobre o nível de dificuldade. Quando você estiver usando a prática de lembrar, ela não pode nem ser tão difícil a ponto de você não conseguir lembrar de nada e se frustrar e não querer continuar, porque afinal de contas você está tentando lembrar e não consegue lembrar de nada. E aí você se desmotiva, quer parar, isso aqui não serve pra mim, não vou revisar, não consigo lembrar. Não pode ser nem nesse nível e nem ser no outro extremo, onde é tudo muito fácil, que acaba às vezes gerando tédio e que você já não faz esforço nenhum para buscar informação lá na sua memória de longo prazo. A prática de lembrar, ela precisa ter um nível de dificuldade ótimo, no qual você precisa colocar esforço para resgatar uma informação, mas você consegue resgatar essa informação, pelo menos na maioria das vezes, certo? E aí, como que eu sei, na prática, né? A gente vai para a prática. Como que eu sei se o nível está fácil, se ele está difícil, se ele está médio? Aí tem que ser na tentativa e erro. E aí você vai respondendo as questões, e aí, à medida que você for respondendo, você vai avaliando. Esse tipo de questão aqui tá muito fácil, essa tá muito difícil. Essa daqui faço esforço, mas consigo responder. Então, aí você consegue escolher as questões ideais ou a forma ideal para você utilizar a prática de lembrar
na sua sessão de revisão, ok? Então, é isso aí. Esse vídeo, o ideal é que você assista os vídeos anteriores sobre boas práticas, sobre uma rotina de estudo que tenha boas práticas, que envolve o quê? Envolve o planejamento dos estudos, envolve o desenvolvimento da compreensão sobre o assunto e envolve o reforçamento através de revisões, utilizando a prática de lembrar, desse conteúdo que você estudou, que você entendeu. Vou deixar linkado aqui os vídeos que são referentes a essas temáticas de planejamento do estudo e desenvolvimento do entendimento do estudo, certo? Bom, então é isso aí. Se quiser apoiar, continuar apoiando esse projeto, no qual eu trago informações científicas relacionadas à memória e aprendizagem para aqui, para as redes sociais, eu vou pedir simplesmente que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um joinha, compartilhe e deixe algum comentário. Dessa forma você me motiva a trazer conteúdos aqui como esse. Eu espero que essa aula te ajude em algum nível e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau!